que me preocupa para ano que vem, sendo super honesto com você, é até que ponto essa narrativa de pouso suave pode ser sustentada. Eu acho que a linha é muito fina para o pouso suave virar um pouso forçado. Pensa assim, o que eu posso me proteger olhando para o ano que vem? Eu acho que ano que vem vai seguir sendo o ano da renda fixa. A gente não pode aguardar o cenário melhorar para investir. Geralmente os melhores investimentos acontecem naquele momento ali de pânico, de medo mundo afora. Para 2024, a grande discussão que a gente tem nos mercados seja em relação ao fiscal. A gente vai ter discussões seríssimas ainda nos Estados Unidos. Muito boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do nosso bate-papo semanal de mercado. Dessa vez, enfim, com uma presença ilustre, um pouco diferente, Caio Schettino, nosso cabeça de alocação aqui da Critéria. Alguns chamam ele de CIO, né, que é o chefe de investimentos do grupo. Caio, muito boa tarde, um prazer tê-lo conosco. Rafa, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje substituindo aí nosso querido Thiago Pedroso. Espero que eu esteja à altura, não só para falar do fechamento da semana, mas também fechamento de mês e que mês nós tivemos, né? Caião, e todos aqui estão convidados, a gente vai fazer uma palhinha sertaneja pós esse bate-papo, né? Viemos com a mesma roupa hoje pro escritório. Enfim. Vai ser ali no Garota da Vila, na Vila Olímpia aqui, tem um pagode excelente lá, tá? Excelente, excelente. Digno de uma sexta-feira, né? Mas antes disso, galera, como o Caio comentou, que mês foi novembro, né? Em novembro eu diria que a palavra, nem sei se essa palavra existe no dicionário, mas foi transformacional, né? A narrativa de mercado, ela mudou. Saímos, né, de um quadro ali de higher for longer, juros altos por mais tempo, para um quadro de pouso suave, uma desinflação ganhando tração, uma economia em desaceleração que não chega ao ponto de inflexão de contração. E com isso, Caio, a gente viu a Bolsa Brasileira em dólar subindo 15% no mês, a gente viu a Bolsa Americana, né, subindo mais de 8%, e eu acho que o destaque ficou para o índice global de renda fixa, dos bonds, que subiram 5,5%. Caio, foi o melhor mês desde 1985 para a renda fixa mundial, e que fechamento que vimos no mundo inteiro, né? E aí, galera, eu queria só passar com vocês essa expectativa de juros, e aí falar um pouco, né, dos catalisadores. A gente viu indicadores econômicos muito benignos, tanto na frente de inflação, atividade como mercado de trabalho, que alimentaram essa tese. E o posicionamento estava muito leve, né, Caio? Rafa, eu acho que assim, ao longo do ano havia algumas incertezas. A principal que começou a pairar no mundo foi a partir de julho ali, até o final de outubro, né? Que era os juros norte-americanos, né? Outubro a gente viu 10 anos americano bater aquele patamar de 5%. E agora, já encerrando novembro, entrando em dezembro, acho que a gente já tem mais clareza quanto o que está por vir. Acho que já está contratado, inclusive isso saiu no relatório da OCDE, né, uma aceleração econômica global para o ano que vem. Isso, inclusive, é um desafio para os preços do petróleo, né, que a gente viu o petróleo em queda. Mas o que mais trouxe volatilidade foi esse movimento desenfreado de aumento de juros nos Estados Unidos. E a gente estava discutindo aqui aumento de juros, mas vale a gente ressaltar que os Estados Unidos não aumenta desde julho. Então a gente já está falando aí de mais de quase 5 meses, né, completando agora, já estamos em dezembro, que os Estados Unidos sequer aumentou a taxa de juros, né? Então a gente já tem alguma clareza que por lá não temos mais juros, Europa tampouco, né? Alemanha já em recessão, não tem como você apertar mais as condições monetárias. E aqui no Brasil está contratado, olhando pelo menos as próximas 3 reuniões, que agora é 14 de dezembro, 2 de fevereiro e no dia 15 de março, 3 cortes de 0,5%. Então a gente tem pelo menos uma diretriz de como se dá os próximos 6 meses, como será esse final de ano, e isso traz uma precificação para os ativos muito mais palpável, né? Antes, qual que era o valor justo de qualquer ação? Se você está descontando isso a um juros de 5, a um juros de 4, para 10 anos, para 30 anos, isso tem uma tremenda de uma diferença, né? Então, acho que agora, nessa reta final do ano, né, pegando aí o mês de novembro, que foi esse ponto ali pivotal, esse alicerce, né, do que veio sendo a tônica do mundo, um mundo muito volátil esse ano, e olhando mais para frente, a gente deve ver uma desaceleração mais tranquila, digamos assim, não vai ter um rally talvez muito forte ao longo do ano que vem, né, mas a gente pelo menos traz uma previsibilidade para o pai de todos os mercados, que é o mercado de renda fixa, né? E Caio, acho que a moral da história se resume muito bem. Política monetária, ela funciona e tem defasagem. Finalmente está colhendo esses frutos, né,
do trabalho bem feito pelos bancos centrais ao redor do mundo, com o Brasil iniciando esse ciclo, né, de aperto muito antes dos países desenvolvidos. O que me preocupa para ano que vem, sendo super honesto com você, é até que ponto essa narrativa de pouso suave pode ser sustentada. Eu acho que a linha é muito fina para o pouso suave virar um pouso forçado, né? De novo, a gente tem um aperto cumulativo nos Estados Unidos de 5,25%, né, 525 pontos ao longo de 18 meses. E, naturalmente, demora para o consumidor, para as famílias, para as empresas sentirem esse custo de capital mais alto. E olha que engraçado, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, pessoal, que eu queria mostrar, né? Tomem cuidado com o que vocês desejam, né? E o mercado está viciado, se viciou, né, no pivô do Fed, nessa liquidez sendo injetada para sustentar ativos de risco, tanto do lado de juros como do lado de balanço, né? Engraçado que política monetária ficou até mesclada com política fiscal, depois de 2008, quando foi introduzido o quantitative tightening, né? E o gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês é que várias vezes que o Fed pivotou, em 1969, por exemplo, o Fed pivotou do início do corte de juros até pararem, o pico ao piso ali foi uma queda de 36% para a Bolsa. Né? Mesma coisa em 73, com uma queda de 48%, 2000, 2007, 2019. Né? Enfim, o Fed geralmente começa a cortar os juros por um motivo desagradável, que é uma desaceleração econômica. E até que ponto a gente pode falar em desaceleração e não contração no ano de 2024, né? Voltando a esse ponto do soft para o hard landing. Perfeito, Rafa, até porque quando a gente olha aqui, eu trago até essa imagem na tela, né, você vê o PIB americano, a expectativa era que ele fosse crescer nessa semana 5%, né, já havia crescido no trimestre anterior ali 4,9% quando você pega o ano a ano. Isso foi a leitura revisada, né, E que aí veio foi, essa semana. Aí foi para 5,2%, né, segundo estimativa. Exatamente. Então, como vocês podem ver aí, né, você tem o current dollar GDP ali subindo 8,9%. Então, enfim, realmente a gente não vê sinais dessa desaceleração. Você começa a ouvir alguns indicadores antecedentes, né? Tanto na frente ali de construção civil, você começa a ver o mercado de trabalho com ligeiro aumento ali de desemprego gradual. Então, acho que ainda tem ali algo mais concreto a ser visto e acredito como você que pode ser um pouco doloroso. A grande questão é quando, né? Mas deve vir em algum momento ao longo do ano que vem. E vale a gente destacar também, né, que o S&P está aí nos seus 4.500 pontos aproximadamente. Vou até compartilhar aqui com vocês. Hoje o S&P é 4.567 pontos, né? Você vê ali Dow Jones a 3.590, o Nasdaq a 14.226, isso é muito próximo do all-time high, né? Que foi 3% de diferença. É 4.620, aí a porcentagem eu não sei, mas é realmente muito 60 pontos ali em 4.000. Então, assim, a gente está falando do mercado norte-americano próximo da sua máxima histórica. E quando a gente traz isso numa retrospectiva de como que foi a crise de 2008, né? Antes da quebradeira, você teve, né, o Bear Stearns quebrando, o mercado teve aquela chacoalhada, perfeito. Depois ele retoma, recupera o pico anterior, bate a nova máxima histórica antes de vir a derrocada. Exatamente. Então, assim, por mais que a gente esteja vendo, né, um rally agora nesse fim de ano, até por conta dos gestores de fundo institucional entrando, vai fechar ali nos 12 meses na foto bonitão, né? Pô, 15% aí quase de alta em uma semana é muita coisa, né? Mais do que o CDI no ano, pra você ter uma noção. E até essa questão do CDI no ano é exatamente isso, né? Em real foi 12% de alta, que é literalmente o que o CDI deu, né? 12 uns quebrados até agora, pro rata no ano. E galera, o que isso nos mostra, né? Que a gente não pode aguardar o cenário melhorar para investir. Geralmente os melhores investimentos acontecem naquele momento ali de pânico, de medo mundo afora, né? E se a gente tem o estômago, e lógico, isso é apoiado por fundamentos, de ir lá e comprar barato, a gente acaba colhendo bons frutos, né? Então não é para guardar a Selic para 9,5%, 9%, para comprar a bolsa. Muito provavelmente quando isso acontecer já vai estar no preço, né? E não vai estar tão barato como, enfim, estava nos últimos meses, né? O Brasil é aquele barato eterno, né? Mas, de fato, com o cenário global melhorando, com o fluxo vindo para país emergente, eu acho que essa tese do pouso suave ajuda muito o país emergente, nós parecemos um dos mais bem posicionados para colher esse fluxo. E aí, outra coisa, Caio, a gente entrou em novembro, né? A posição short em ativo de risco estava enorme. E a posição em caixa de gestores institucionais, mutual funds, hedge funds, também estava alta.
que acontece, né? Esse posicionamento técnico, eu acho que retroalimenta esse rally. Né? A gente vê o pessoal sendo estopado no short, tendo que recomprar a posição. A gente vê a galera começando a ter o FOMO, né? Aquele medo de ficar de fora do rally de final de ano e colocando o cash ali, que eu acho que está em 5% para os institucionais. É alto isso, historicamente é 2% o nível de cash de um gestor, né? Também para trabalhar, para colher, né? Enfim, esse alfa até final de dezembro. E me parece que a gente vai continuar muito tranquilo, tá, Caio? Eu não tô vendo nada assim muito fora do radar que ameace um mês de dezembro positivo ou, no mínimo, pouco volátil, digamos assim. Ô, Rafa, e nessas horas você tem que montar algumas proteções, porque tá tudo muito tranquila, né? Inclusive, se olha as projeções de inflação aí para o ano que vem no Brasil, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, hoje bem ancoradas, né? A gente está falando aí de um patamar de 4,5% esperado para o ano que vem. E aí você teve ontem, né, o STF autorizando aqui a medida para o pagamento, né, de 90 bilhões no valor de precatório. Então são basicamente todas as dívidas, né, em abertas contra o Estado. Isso é uma injeção de liquidez monstruosa, né? Maior do que qualquer leilão aí de tesouro. Aí você tem no início do ano reajustes aí nas tabelas de academia e escola, né, planos de saúde, matrículas, basicamente todas sendo reajustadas. Então a gente começa a olhar nessas horas e pensa assim, o que eu posso me proteger olhando para o ano que vem? Eu acho que ano que vem vai seguir sendo o ano da renda fixa. Então a gente teve um fechamento expressivo, né, na frente dos juros aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, ao redor do mundo. Mas se você olhar para o que a gente chama de debêntures high grades, né, que são aquelas dívidas de alta qualidade de crédito, e até a produção queria subir esse gráfico aqui, que é o gráfico das debêntures CDI+, né? Tem um índice aqui no Brasil chamado IDEX, que é da JGP, uma gestora do Rio de Janeiro, e ele pega a média de remuneração dessas debêntures. Hoje, como vocês podem ver, eles estão remunerando aqui CDI mais 2,2. Então, se o CDI está a 12,25, Selic está a 12,25, CDI está ali 12,15, né? Você bota mais 2,2, a gente está falando de um 14 aí, de um retorno de 14,35 aí, numa dívida líquida, numa dívida de boa qualidade. Quais seriam os emissores, cara? Só pra galera sentir o nível, o naipe, né? Uma Redditor, você vai pegar aqui uma JBS, você vai pegar aqui as empresas, né, de maior qualidade, todas indexadas ao CDI. O IDEX, ele pega as dívidas mais líquidas, né? Então, boa parte dele acaba sendo as AAAs aqui do Brasil. Mas são aquelas empresas que você não incorre muito risco ali de crédito. Então, se você botar que o CDI ano que vem chegue a 10, hoje tá, né, vai provavelmente agora na reunião do dia 14 para 11,75, a média do ano que vem deve ficar nos seus 10,80, 10,90 para quem carregar a CDI. Quem carregou CDI mais 2, o cara vai carregar ano que vem 13, 12,5% de rendimento. Então 1% ao mês, que é um número simbólico para a pessoa física aqui no Brasil, ele consegue ser tangível de maneira muito fácil, sem muito risco. E aí eu chamo a atenção, Caio, eu acho que uma grande discussão na renda fixa, tanto lá fora como no Brasil, eu acho que é o carro-chefe, de fato, para você conseguir ter um retorno real atraente sem um nível de volatilidade e risco alto. Mas a dúvida que fica é a questão do duration, né? Mais curto, mais intermediário ou mais longo. E aí eu queria chamar a atenção para o risco do reinvestimento que a gente pode sofrer em 2024, né? Se eu ficar ali na ponta curta da curva de juros, que tanto no Brasil como nos Estados Unidos está invertida, né? Então agora nos paga mais do que travar uma dívida mais longa, digamos assim, se a gente olha a vértice do tesouro, daqui 6 meses, daqui 12 meses, quando voltar esse dinheiro para eu realocar, eu posso estar em um ambiente de taxas mais baixas. Então, provavelmente vamos estar, né? Eu até conversei com algumas gestoras essa semana, JP Morgan, PINCO, que têm estratégias globais de renda fixa, e eles vêm aumentando paulatinamente os seus níveis de duration, né? Com o duration médio da JP na casa de 4 anos, da PINCO na casa de 5 anos, né? Então parece ter um consenso ali quanto a essa barriga da curva, digamos assim. E esse movimento de antecipar, né? Perfeitamente. Antecipar a queda, né? Não comprar quando já foi dado o primeiro corte. E aí o que eu acho, né? A minha preocupação que eu falei, 2024, beleza, é 1 minuto pro pouso suave virar pouso forçado. E no cenário de pouso forçado, quem é detrator de performance é a bolsa, né? Porque lucro cai, porque a economia fica mais fraca. Mas quem gera mais alfa ainda é bond high grade, é renda fixa high grade. Porque em tese, né, a expectativa de juros cai, né, com maior velocidade, e isso cria-se uma marcação a mercado positiva. Sim. Né? Então é um jeito de se blindar contra, né, essa linha tênue aí de desaceleração
ou contração. E aí, Caião, vou passar para você, mas só para a gente pegar aqui na semana, queria soltar alguns dados rápidos, tá? No mês, a curva de juros americana versus 10 anos fecha 70 pontos base, né? Começamos a 4,80 e hoje estamos a 4,30, o nível de tesouro de 10 anos, carro-chefe do mundo. A gente viu essa semana 2 dados muito importantes que continuam a alimentar essa narrativa de caixinhos dourados e continua a me né, parecer que teremos um rally contínuo até começo do ano que vem. Que a inflação na zona do euro batendo 2,4%, cara. A expectativa era 2,7%, né? E caiu de 2,9% para 2,4%, né? Bem abaixo do esperado. E o núcleo cai de 4,2% para 3,6%, quando a expectativa era 3,9%. Então a Europa, que, enfim, praticamente 12 meses atrás estava com uma inflação acima de 10%, né? Ou beirando os 10%, hoje está com um nível de 2,4%. Estados Unidos muito parecido. Auge ali em julho, agosto, se não me engano, de 22 a 9,1, e hoje a gente se encontra a um nível de 3 redondo, né? O headline, com uma variação mensal zerada, né? Não subiu o preço no último mês, né? O Rafa, me preocupa muito essa época do ano, especialmente no hemisfério norte, porque você tem um período ali que é o fim do verão, é o início do inverno, você está ali na primavera, então é uma época também, especialmente na frente de serviços, historicamente mais fraca, né? Então a gente olhar para esses dados de inflação que vieram um pouco abaixo e usar isso como premissa ali para a gente falar, vencemos a batalha contra a inflação, talvez seja muito cedo. A gente teve um resultado de Black Friday, ainda tem fim de ano, ano novo, né? Tem todas essas questões dos reajustes. Então, assim, é capaz da gente... A gente viu um verão europeu, né? Pujante, muito forte, né? O pessoal viajando muito. Olha o que aconteceu aí com o preço de passagens aéreas, né? Que acaba sendo um dos grandes contribuintes aí para a nossa inflação ainda muito em alta. Mas eu queria trazer talvez uma perspectiva aqui para o Brasil, né? Porque se a gente está falando de uma desaceleração econômica, isso de maneira geral afeta os preços de commodities, né? Do mesmo jeito que a gente viu o mundo quando ele acelerou as commodities em alta, né? O preço da soja saiu de 70 e foi para 200. Isso protegeu muito a nossa balança, né? O Brasil fechou ano passado com 60 bi, esse ano quase 70, né? Deve fechar ali nos 68 bilhões de superávit positivo, muito puxado pelo agro, né? O agro esse ano deve contribuir aí 140 bilhões de dólares de superávit, muito por conta do volume dessas exportações. Será que, olhando para 2024, com uma desaceleração econômica ocorrendo no mundo e, por consequência, menor demanda, né, por bens, commodities, matéria-prima, o Brasil continua nesse pace? Eu gosto de falar às vezes que o Brasil parece que a gente estava certo na hora errada. A gente tinha uma inflação sob controle, tinha os preços de commodities relativamente em alta, recordes atrás de recordes, né? Nas nossas safras aqui, enquanto o mundo inteiro enfrentava problemas. Olhando para o ano que vem não é tão assim. Deve ter uma safra muito forte aqui no Brasil, mas os Estados Unidos deve também ter uma safra recorde ano que vem, então o mundo inteiro produzindo super forte ano que vem e a demanda menor. Então se você tem aumento de oferta e queda de demanda, só tem uma consequência para o preço e eu entendo que essa consequência seja a queda. Isso refletiu também, esse ano a gente faz aí 2 anos e 1 mês do último IPO na Bolsa Brasileira. Se a gente pegar, teve 18 follow-ons que movimentaram aproximadamente 29 bi. E foi basicamente concentrado ali naquele rally que teve entre junho e julho, né? O maio ali quando o institucional entrou no mercado. Algumas empresas aproveitaram o momento ali para se capitalizar, mas a gente viu pouquíssima liquidez no mercado brasileiro. Pra você ter uma noção, o que a gente teve de follow-on, que foi esses 29 bi, se equivale a mais ou menos um dia de negociação na Bolsa, né? A Bolsa esse ano, nos últimos 12 meses, na verdade, movimentou aí 26 bilhões de reais na média por dia. Então a gente tem tido, de fato, um nível de atividade muito baixa e a gente começa a olhar para o investidor institucional e começa a entender que, na verdade, ele não estava muito interessado assim, né? Em empresa brasileira, na Treze Micro Brasil. Afinal, a gente ficou boa parte do ano discutindo uma reforma tributária onde ninguém sabia como que ia se dar essa incidência, né, de impostos. Ele queria mais pegar os nossos juros, né? Um juros alto, uma inflação baixa, você compra a LFT Brasil, e o famoso que a gente gosta de falar, corre pro abraço, né? Você fica no CDI e vê uma apreciação ali do real frente ao dólar,
Agora, minha pergunta é, será que ele está olhando nesse processo de queda de juros para micro? Talvez um ou outro fundo de private equity. Eu acho que assim, o que deve se destacar no Brasil ao longo do ano que vem serão aqueles setores que têm crescimento estrutural por trás e que geram caixa. Aí são eles, né? O setor financeiro com as fintechs, o setor de saúde, o setor de infraestrutura, especialmente na frente de saneamento, por conta do marco legal do saneamento, e o setor agro, né? Então, setores que a gente tenha teses seculares para sustentar eles por trás, tem uma alta geração de caixa, e aí a gente vai ver fundos de private equity, eventualmente estrangeiros, que é quem determina o fluxo aqui no país, né, se expondo a esses tipos de risco, que seria um risco mais seguro. Então, assim, do que pegar uma empresa de somente tecnologia, ou de serviços online, ou de aplicativo, né, a gente acredita nessas teses mais reais, olhando para o Brasil, ao longo do ano que vem. Acho que esse é o último suspiro, né, que a gente tem a dar aqui, mas seria inevitável se tivesse uma desaceleração na ordem aí que a gente está falando, que nem você ressaltou aí, né? Quando o Fed corta os juros, normalmente é por um motivo ruim, né? E aí, Caio, hoje, se a gente olha a curva americana, né, as apostas ali no mercado de swaps, os investidores estão falando que a gente vai ter mais ou menos 125 pontos de corte no ano que vem, que o primeiro corte acontecerá ali, a grosso modo, entre maio e junho. Tem 40% de chance já em março, né? Que mostra uma reprecificação severa, enfim, é o que a gente estava vendo um mês atrás. E aí eu queria pegar sua opinião num ponto aqui. Você deve ter visto que o Bill Ackman, um cara que acertou os juros, enfim, muito nesse ciclo de alta, né? Ele entrou tomado em 10, 20, 30 anos algumas vezes, né? E todas elas foram trades vencedores, inclusive fechou uma posição no final de outubro. E avisou para todo mundo. Ele pegou aí de agosto a outubro, que foi uma abertura de 3,50 para 5, né? No 10 anos, 20, 30, tudo vai ali parecido na ponta longa. Encerrou a posição, né? E lembrando, pessoal, quando você está tomado no juros, você acha que ele vai subir, né? E aí você fica vendido no preço unitário, porque tem essa correlação inversa, preço e yield. Enfim, e agora a aposta que ele está fazendo é que o Fed vai cortar juros antes do primeiro trimestre. Ou seja, ele está falando que a precificação de mercado está errada, mas está errada, digamos assim, de forma conservadora, né? E aí ele diz que se o Fed não cortar juros antes do primeiro trimestre, o risco de um hard landing é alto. E aí, por que ele está falando isso? Não é nem pelo juros nominal. Ele está pegando o juros real, que é no final do dia o que importa. Ele fala, hoje o juros real dos Estados Unidos, a grosso modo, está em 2,5%, que é um nível muito restritivo. Rafon, o Ackman, você até que me mostrou isso, né? Ele tá ali no conselho do Fed de Nova York. Exatamente. Então, com certeza, ele sabe um pouco mais aqui do que a gente, né? Pra ele estar falando isso é porque ele tem alguma expectativa de uma recessão mais aguda nessa virada de ano. Então, assim, a gente sempre tem que respeitar essas opiniões. Agora, tentar cravar se o primeiro corte vai ser em março, abril, maio, junho, julho, eu acho que não tem muito o que se operar nessas questões. Vale a pena você antecipar o movimento de forma macro, né? Tá se expondo a títulos de longo prazo hoje. Mas o que eu queria ressaltar aqui é como mudou o tom da conversa, né? Há 2 meses atrás a gente discutia se teria mais um aumento agora em dezembro, né? Agora não essa discussão não está nem na mesa e a gente está discutindo quando que vem o primeiro corte. Então, se a gente for para o final do primeiro semestre, o mercado estava projetando 100 pontos de corte esse ano, né? Nos últimos 3 meses do ano, 100 pontos, né? Então, realmente, tudo muda em uma questão de dias, semanas e meses. Exato. E 2023 foi o ano da mudança de narrativas, né? E deram esses nomes, hard landing, no landing, soft landing, enfim, para tentar, né, simplificar essas teses. E engraçado também, né, Caio? Ao longo desse ano, os consensos que foram formados foram testados. É engraçado que no começo do ano era todo mundo, pô, China vai explodir, crescimento acima do potencial de 5%, é o ano dos bonds, equity tá caro, vai ter recessão, pula fora. Higher for longer. O que tá acontecendo hoje? Se a gente pega o índice de bonds, né? Cara, subiu 1% no ano o índice de bonds. É mesmo, foi positivo. Agora, né? Por causa dessa alta de 5% em novembro. Até então tava caindo. Né? Isso o Global Aggregate da Bloomberg. Enquanto o equity MSCI World sobe 12% e S&P, né? Estados Unidos sobe 18, 19 no ano. E Rafa, eu acho que assim,
olhando talvez para 2024, a grande discussão que a gente tem nos mercados seja em relação ao fiscal, né? A gente vai ter discussões seríssimas ainda nos Estados Unidos. A gente sabe que os juros altos lá acaba pressionando o custo da vida o custo da dívida, né, do Tesouro Americano. É um custo de mais ou menos 6 trilhões de dólares por consequência desse aumento de juros. Boa parte dos países emergentes, até os países desenvolvidos, né, tem as suas reservas em dólar, né? Então isso naturalmente afeta a balança de todos os países, de todas as suas reservas, porque elas estão no Tesouro Americano. E aí, dependendo de onde quais países, né, onde eles fizeram essas alocações, foi no longo prazo, no curto prazo ou no médio prazo, né, eles podem ter perdido, né, um valor considerável dessas reservas. E a gente vê, tanto lá quanto aqui, um governo com uma dificuldade enorme de se financiar, e aí quase que forçando esse financiamento a curto prazo, que é onde tem demanda, e o longo prazo cada vez mais escasso. E eu vejo um ponto de risco eventualmente até no Japão, que eu acho que está um pouco ali fora do radar, uma ilha ali isolada na Ásia, mas a curva do Japão está muito inclinada, né? O curto prazo está em 0, o Japão não aumentou os juros esse ano, você vê o longo prazo está ali 1,10, 1,20, isso, né, faz uma inclinação bem ampla ali para a curva do Japão, e se ele começa a aumentar aqui no curto prazo, mais um aspirador de dinheiro no mundo acionado, né? Então é um ano realmente assim, interessante para olhar o fiscal desses países, que eu acho que não vai ser tarefa fácil para os tesouros nacionais, né, fazerem esses leilões e encontrarem demanda como encontrava no passado, né? Inclusive, a gente estava falando disso agora, enfim, eu estava comentando com o Caio, né, que o maior fundo do mundo segue a estratégia de renda fixa, né, é o da Pinco Income, né? E ele comentou de Japão, eles têm um mandato flexível, então pode ser long ou short. E eles estão vendidos em títulos de 2 e 10 anos lá no Japão, Caião. Achando que esse ponto de inflexão na política monetária vai acontecer, e isso vai influenciar a curva como um todo, né? Porque até agora eles têm mudado ali a faixa de rendimento do título longo, né? Indo de meio para 0,75 e agora para 1 na última reunião, né, do Banco Central. E isso é um grande risco, né? Porque o Japão, acho que é o maior provedor de liquidez do mundo, né? Todo mundo adora fazer um carry trade no Japão. O próprio Buffett vai lá, pega a dívida em moeda japonesa, investe nos Estados Unidos, compra as trading houses lá na bolsa japonesa, ganha no câmbio, né, no final do dia, e tem, né, esse carrego, esse diferencial de juros também jogando ao seu favor. Então o Japão foi um grande provedor de liquidez. E aí quem fala muito isso é o Motinha, né, da Genial. A gente acompanha ele, trabalhamos com ele também, tem um podcast muito bacana falando aqui de competidor, mas vale a pena, tá, Mas pessoal? o Motinha tá de olho no Japão? Não, ele fala que, pô, o Japão eventualmente aumentando os juros é de fato um grande aspirador de liquidez, porque esse pessoal que jogou o dinheiro para fora pode repatriar. Perfeitamente. Né? E são muitos bilhões, centenas de bilhões e bilhões de dólares, tá? Perfeito. E isso tiraria a liquidez de outros países, né? Digamos assim. Enfim, só um título de curiosidade. Acho que a gente também já falou bastante, Caião, mas último trade, né, que eu queria comentar com você, que eu peguei no Twitter agora, do Bill Gross, que é o cara que fundou a Pinco, né? A gente tava falando da Pinco. Parecido com o Ackman, me parece que ele tá apostando em uma desaceleração mais severa, mas ele tá fazendo isso de forma diferente. Ele tá comprando inclinação da curva. Tá comprado em 2 anos e vendido em 10. É aquele negócio. Juros vai cair no que vem? Deve. E aí o curto prazo que é influenciado por política monetária. Mas e o longo prazo? E o term premium? E o risco fiscal? Perfeito. Né? E aí ele tá nessa, de 2 abaixa, 10 continua alto, sobe ou abaixa menos, né? Ele ganha no relativo. Aí você tem que acertar o time. A gente viu muito gestor no Brasil aqui fazendo isso, né? Pegando esse movimento de curto prazo caindo e o longo prazo abrindo justamente por riscos aí no fiscal que se apresentava ali no início do ano, né? Março, abril, maio, junho. A gente conhece bastante gente, né? Que se posicionou nesse trade, fez dinheiro. Acho que faz sentido sim, especialmente olhando o que a gente está vendo de discussão de fiscal lá nos Estados Unidos e essa dificuldade que eles estão tendo de emitir dívida longa, né? Então, vamos ver como que isso vai se dar, mas no Japão faz total sentido. E, Caião, algo a adicionar ou posso fazer uma homenagem final aqui? Afon, Se você for falando também, a gente fica aqui até amanhã. A gente fica até amanhã. Eu tô preparado já para nossa homenagem final. Queria agradecer aí, pela todos que estão nos assistindo, essa participação
especial aqui, é sempre muito bom estar com vocês. A homenagem final aqui é 10 segundinhos de silêncio pro Charlie Munger, né? Que morreu anteontem, essa semana, com 99 anos. Acho que, enfim, para aqueles que não conhecem ele, Um dos últimos autênticos, né? Parceiro de Warren Buffett, que ajudou a construir a Berkshire Hathaway a ser a 8ª maior empresa de capitalização de mercado do mundo. E, enfim, um cara com frases certeiras, muito cético e um grande lutador, né? Eu até tava falando com o Caio, perdeu o primeiro filho dele com 29 anos, estava quebrado naquela época. E ele fala o seguinte, né? O que te define como pessoa é como você lida com seus problemas. Eu acho que essa frase, resume, né, a vida de cada um, né? E o problema é algo 100% relativo. Para mim, para o Caio, às vezes um problema é um relatório que a gente precisa entregar, uma carteira que a gente precisa montar para cliente, né? E aquela coisa mais complexa que a gente está conseguindo solucionar no D0. Para outra pessoa, um problema é o que ele vai comer, né? Enfim, daqui a algumas horas. Então, Charlie, obrigado pelos ensinamentos. Aqueles que estão nos acompanhando, se não conhecem, vão atrás. Charlie Munger, dê uma olhada na sua história, mundo, né? que vale a pena, tá, pessoal? E com isso a gente encerra. Um excelente final de semana em família, amigos e boa companhia. Até semana que vem, um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.